Jesus está na casa. Isaías 6, só para dar uma pincelada. Como eu disse, foi um bolo dividido em várias fatias. E a estrela que brilha é Jesus. Nós temos irmãos que tem de Deus para passar. Nós recebemos. Quero só fechar aqui, nesses minutinhos, 10 minutos aqui eu encerro. E nós vamos orar pelos enfermos. Ontem Deus deu essa direção de orar pelos enfermos. Orar por aqueles que estão enfermos, precisando de um milagre urgente da parte do Senhor. Então eu quero convidar você a abrir comigo Isaías 6. Amém. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 6. Rapidinho aqui. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Todos nós conhecemos esse texto. E Moisés vai fazer aquele fundo para nós aí, né? Aquele fundo abençoado. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 6. Quem achou deu um sinal dizendo amém? Amém. Gente, eu gosto de dar lugar, tá vendo? Olha, se eu não dar uma suadinha. Não sei se é porque está calor. Quem está sentindo? Alguém sentindo calor aí? Está sentindo calor? Ninguém está sentindo. Quem está sentindo calor, levanta a mão. Aí, Aí, Vitor. Esse negócio é contigo, hein, Vitor? Esse mistério é contigo. Então, mas eu, normal, pode estar no 13, que não existe. Eu vou estar suando do mesmo jeito. Obrigado, meu companheiro, Cristiano. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E as abas de suas vestes tinham um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam e clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Como a brasa tocou na minha boca, e disse: eis que ela tocou teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Só até aqui você diz glória a Deus. E você diz bem forte: aleluia. Pode sentar, queridos. Que bênção estarmos aqui na presença do Senhor. Põe para mim ali, querido, por gentileza. Queridos, esse texto aqui, depois de tudo que Deus falou aqui sobre milagre, sobre extraordinário, Deus falou aqui tanto, sobre milagre, e eu tenho certeza que o ambiente está um ambiente de milagre, está um ambiente de cura, está um ambiente a qual o adversário, ele já foi derrotado, ele já perdeu, porque desde o início do culto Deus está falando de forma tremenda, né, pastor Anuar? E aqui no capítulo 6, Isaías, alguém citou, acho que foi até o senhor mesmo, né, que citou, falou rapidamente sobre Isaías, a visão de Isaías e o seu chamado, ou na sua Bíblia está o seu chamamento. Como você pode falar que é alguém que é chamado, ou está sendo chamado agora, alguém que já está no exercício de uma função profética, sayonara? Porque fala assim, a visão de Isaías e o seu chamamento. Só que o texto anterior, os textos anteriores, os capítulos anteriores, nós já vemos um profeta em exercício da sua função, Rafael. Nós já vemos um profeta profetizando em exercício pleno da sua função. Só que alguma coisa vai acontecer aqui, porque ele vai estar dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Queridos, nós sabemos que ser profeta nunca foi fácil. Hoje em dia, ser profeta, boca de Deus, profeta comprometido com a verdade, profeta arauto de Deus, porque Deus, ele se manifesta para falar o que é necessário, não o que nós queremos ouvir. Desde a antiguidade, o Senhor, ele fazia isso, e ainda hoje ele faz isso. Ele fala o que é necessário.
necessário. Às vezes nós viemos com as nossas expectativas, como Naamã foi com suas expectativas, né? Como aquela mulher que a viúva lá do azeite, que só tinha um pouquinho de azeite na botija, ela foi até o profeta com uma expectativa. Às vezes geramos expectativas acerca do nosso milagre, mas o Senhor, todavia, Ele vai fazer como Ele quiser. Então, profeta, que é profeta, comprometido em ser boca de Deus, arauto de Deus, ele está numa dura missão, irmão. Ele está numa dura missão, que muitas vezes ele vai de confronto àquilo que a pessoa não deseja ouvir. E a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, até o presente momento, era um profeta diferente. Diga comigo, diferente. Agora você me pergunta por quê? Mais forte, gente. Por quê? Porque ele era primo do rei Uzias. Não sobrinho, primo. Já vi gente pregar, sobrinho. Não, primo. Ele era primo do rei Uzias. E na verdade, no passado, a supremacia maior na terra era o rei. Não tinha mais ninguém. Então qualquer pessoa de um grau sanguíneo com o rei, podia ser da sexta, da sétima, da 10ª geração, é parente do rei. Não toca que é parente do rei. Não fale mal que é parente do rei. Não persegue porque é parente do rei. E no passado, quando o profeta profetizava, muitas vezes ele era hostilizado, ele era perseguido, pessoas perseguiam. Só com Isaías era o quê? Diferente, porque toda vez que tinha perseguição, ele tinha alguém para ele se apoiar. Ele vinha aqui, ó, e ficava debaixo das asas ali do seu primo ali, ó, sendo cuidado, guardado aqui, ó. Vinha aqui, ó, profetizado. Se alguém quisesse atacar, ele vinha para cá e se escondia. Porque no population de hoje, ele tinha as costas largas, costas quentes. Ninguém podia tocar, porque ele era parente do rei. Só que homem e mulher de Deus, deixa eu te falar uma coisa, ele não pode viver numa confiança que esteja baseada em homem da terra, para ele ser feliz, para ele ser rico, para ele ser forte, para ele ser bem sucedido. Homem e mulher de Deus, ele precisa depender de Deus, confiar em Deus, aguardar em Deus, comer em Deus, vestir como Deus quer. É Deus que governa a vida de servo dele. E muitas vezes acontece isso. Tem pessoas que às vezes pedem a estrutura humana e fica desesperada, porque pensa que confiava a Deus no nível 10 ou 100, mas quando tiram as bases da terra, esta pessoa vê que a sua confiança, aí ele faz uma autoanálise, um refletor é colocado ali naquela situação. Aí até a gente mesmo fala, poxa, pensei que eu estava bem mais avançado, agora eu vi que eu não estou tão assim. Já aconteceu isso comigo, de acontecer uma situação, e aí você fica de uma forma, você fala, poxa vida, pensei que eu já estava lá na frente, aí aconteceu isso para revelar que eu não estou tão avançado quanto eu pensava que estava. E aí Isaías, o texto vai dizer que Isaías vai perder. Todavia o Senhor, irmão, Ele quer que você dependa dEle. Ainda que uma porta de emprego aqui nessa terra se feche, ei, o Senhor é a sua porção. Mateus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ainda se faltar pão de manhã, se Deus liberar uma palavra com a boca dele, não vai ter um pão não, vai ter 100, vai ter milhões, vai ter carne, vai ter tudo na mesa, porque a palavra de Deus é que vai definir a tua história. Então, homem e mulher de Deus, eles vivem, Juliana, naquilo que Deus tem para ele. Eles vivem dependendo de Deus. E nós temos que fazer esse exercício em nosso coração. O que seria de mim se eu perdesse esse emprego de 18 anos, 23 anos? O que aconteceria comigo se de repente eu perdesse essa amizade? Ou se eu não passasse nessa faculdade? O que aconteceria comigo se essa amizade me traísse? O que aconteceria comigo se eu ficasse doente? O que aconteceria comigo se... Irmão, nós temos que entender. Não é chamando uma, mas pedir o Senhor, Deus me deu uma estrutura. Eu estava falando esses dias e vou repetir aqui, presta atenção. O Senhor diz, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Ele não falou se passar pelas águas, se um dia passar no fogo. Não, porque você vai passar uma hora. O negócio é como você vai passar. Ele está dizendo, quando passares pelas águas, as águas não te afogarão. Quando passarem pelo fogo, ele não vai te queimar.
Não é se, porque você vai uma hora. Então cabe a nós começar a pedir a Deus uma estrutura, para pedir ao Senhor essa força, porque quando tivermos que passar pela água, pelo fogo, para elas não nos queimar, nós não nos afogarmos, e entender que Deus está no controle de tudo. Quem pode dar glória a Jesus por essa palavra? Diga comigo, Deus está no controle. Deus está no controle. E aí, voltando para o texto de Isaías. Isaías até então, ele era um profeta em exercício. Só que eu lendo aqui, ó, ele vai falando a parábola da vinha mal, vai falando dos ai, vai falando um monte de coisa. Aí no 6, morreu o primo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Se fosse traduzir na nossa linguagem de hoje, no ano em que eu perdi a minha muleta terrena, no ano em que eu perdi a minha muleta na terra, eu vi o Senhor. Tem gente que só vai ver Deus quando você perder a muleta terrena. E tem gente que Deus me trouxe aqui para dizer para você, querido, Deus não vai abalar suas bases, se você entender que Ele é o supremo em tudo na tua vida. Quantas pessoas na Bíblia precisaram perder para ver o Senhor? Quantas pessoas na Bíblia precisaram perder para começar a posicionar, se reposicionar? Vai para Lucas 15, ovelha perdida, filho pródigo, dracma perdida. A Bíblia vai dizer que a mulher perdeu, fez o quê? Pega, acende a candeia, coloca a luminosidade, coloca a luz na casa dela e começa a fazer uma arrumação. Porque quando ela traz a luz, ela não fala, eu coloquei a luz, cadê agora? Não, ela poderia falar, coloquei aqui a lamparina, Jesus, o que o Senhor pediu eu fiz, levantei a mão, eu trouxe a luz, eu trouxe a palavra, olha aqui a lamparina, já está na minha casa, cadê minha dracma? Aí não, primeiro ela coloca a luz, depois ela pega a vassoura e ela vai varrer a casa. É só para quem tem um QI alto para entender o que eu estou falando aqui. Porque tem coisas que só vai acontecer na nossa vida quando nós começarmos a arrumar, colocar as coisas no lugar, fazer a faxina que é necessário, tirar tudo que é sujeira e tranqueira do meio do caminho, para começar a achar aquilo que a gente está procurando. Ela precisou perder para ela começar a procurar, varrer, limpar. Ei, tem gente que vem aqui, só quer achar a dracma, mas quer continuar vivendo no mergulhão da sujeira da tua vida. E Deus está dizendo, ei, você perdeu a dracma, mas Deus está querendo que você acende a candeia, que você limpa a casa, que você varre a casa, que deixe a casa limpinha, para Jesus entrar e fazer morada nela. Porque Jesus não mora em bagunça. Rebandará, suricalabandará. Você vem pela dracma, mas Deus está dizendo, ei, aprove a mim limpar a sujeira. Então tem gente que precisa perder para poder ver Jesus de uma forma diferente. Tem gente que precisa perder a muleta terrena, aquele emprego que te dava uma estabilidade, falava, aquela cara de gente feia, sabe? Até o jeito de sentar, sabe? Na igreja o jeito da glória é diferente, irmão. Você vê, você percebe a pessoa autossuficiência até no jeito de se arrumar para cultuar. Você vê o jeito de ser, irmão, é diferente. Porque tem gente que precisa perder para começar a enxergar Jesus. Meu Deus do céu, Alabaraçúbia. Eu sinto Jesus aqui nessa noite, nessa tarde. Quantas pessoas da Bíblia perderam para ver Jó? Aí eu estava ali sentado, eu não ia pregar essa palavra não, tá? Mas por causa do horário eu falei, preciso trocar o rolo, que vocês sabem que eu demoro, né? É uma unção primeiro, começa o pastor Éder, depois vem Lucimar, depois vem eu. Eu não sou a segunda ainda. Primeiro pastor Éder, depois Lucimar, depois eu, os que mais demoram. Tá, gente? E aí eu fiquei pensando, Jó, mas Jó já era servo, Jó não vai encaixar. Até estava ali anotando ali agora, mudando de mensagem, estava anotando aqui, mas Jó não vai encaixar. Mas é claro que encaixa, porque Jó ele fala, ele verbaliza, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora o meu te ver. Sabe quando você pensa que você é tão crente, desde que nasceu, crente há 10 anos, 15 anos, você ouve louvor, ouve pregação, ouve. Só que Deus não quer só que você escute a palavra, os louvores. Ele quer que você veja Ele em tudo. Sabe o que é esse crente louco por Jesus, igual diz o Lucinho? Que vê Jesus em tudo. Vê Jesus nessa garrafa, vê Jesus no copo de água que vai beber. Ele dá glória a Deus, porque a glótia dele está aberta. Ele dá glória a Deus que ele pode beber água. Ele dá glória a Deus que ele está mastigando arroz com feijão, que ele não está com dreno. Sabe essa pessoa? Jó, depois que ele está coçando a pele, tirando as cascas, a pele podre dele com caco de telha, depois que ele passa o processo, ele fala, eu te
te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor em tudo. Eu vejo o Senhor na água, eu vejo a água do chuveiro, eu vejo o Senhor na roupa, eu vejo o Senhor no alimento, eu vejo o Senhor, eu vejo Deus. Tem gente que está cego, não consegue mais ver Deus, porque você está olhando só para a muleta que se foi. E Deus está dizendo: aprenda com Isaías. Ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Eu não sei o que Deus tirou da tua vida, eu não sei o que Deus arrancou, mas para de olhar por aquilo que Deus arrancou. Comece a olhar que Deus quer se revelar para você no meio deste processo. Deus quer se revelar para você como o único, como o suficiente, como capaz, como aquele que te alimenta, como aquele que te veste, como aquele que te calça. Eu estou falando, e o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, ó, tem duas mulheres que chegaram aqui hoje, que perderam suas bases sólidas na terra. Quem é? Marido foi embora, não está mais com você, mas Deus manda dizer: ei, eu sou melhor do que ele, eu vou te sustentar, eu vou te alimentar, nada, alabarassuri calabarácia, nada vai fazer falta para você. Tem duas preciosas aqui que Deus está dizendo: eu garanto o teu futuro. Anarachubi calabaraçai. Eita Deus da glória. É Deus que sustenta, é Deus que cuida. Às vezes nós começamos, né, a ficar quase com a nossa fé abalada. E como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme, ou firme permanece para sempre. Por quê? Porque confia no Senhor. Quando eu confio, irmão, pode vir, eu sou igual a palmeira, o vento vem, eu vou lá embaixo, inverno, volto para o lugar de novo. Já viu a palmeira? Ela vai e volta, porque o lugar dela não é lá. Ela volta. O vento vai tirar você do lugar, irmão. Vai levar você para lá e para cá, e vai vir para o lado de cá, e vai vir para o lado de lá, e vai espanar a cabeça, o cabelo, e depois você volta para o lugar de novo. Tem gente que está aqui que Deus fala: eu respeito o que você passou, eu respeito o seu luto, eu respeito o tempo do choro, da perda, do abandono, eu respeito o que você viveu, o golpe que você sofreu, o desemprego que você passou, eu entendo tudo que você passou, mas Deus está dizendo: agora é momento de você deixar eu pingar um colírio nos teus olhos, para você começar a me enxergar como eu quero. Anarachuri calabaracébia. Deus está pingando o colírio santo nos olhos de pessoas que chegaram aqui hoje. Você vai começar a ver Deus. Você vai começar a ver Deus. Ah, missionária, mas eu não perdi no financeiro, eu não perdi ninguém na minha casa. Talvez você perdeu o respeito na tua própria casa. Filho trata você igual lixo. Ei, talvez o companheiro trata você como se fosse um zero à esquerda. Deus está falando no meu ouvido aqui, ó. Derebandarácia. Ó, glória, perdeu o respeito. Tem gente que não te respeita mais, mas eu quero dizer: você é servo de Deus, e com você ninguém mexe. As pessoas que perderam já o respeito, sabe? Oh, meu Deus do céu. Você quer saber? Vai entrando, vai descendo o rolo aqui no Cristiano, não dá para falar tudo. Muito tempo atrás Deus me deu uma mensagem em Êxodo, várias mensagens dentro do livro de Êxodo. E quando a Bíblia fala que se levantou um faraó que não conhecia as benfeitorias de José, começa a oprimir o povo. Presta atenção nisso aqui, é fiação. Levantou um faraó que não conhecera as benfeitorias que José fez, e começa a oprimir o povo. Terceira leva, terceiro faraó, terceira geração começa a oprimir. Por que isso acontece? Esse faraó que levanta, ele não sabia quem era José, não sabia quem era Yahvé, não sabia quem era aquele povo que estava fazendo lá, só pensou que era um povo peregrino. Ele não sabia, não temia nada, oprimia o povo, fazia mal para o povo, queria perseguir o povo, queria matar o povo. Aí você me pergunta: onde o povo errou? Me pergunte aonde. Mais forte aonde? No quesito evangelismo, no quesito identidade. Oh, glória! Passa o primeiro faraó, passa o segundo. O que o povo está fazendo? Enfiando a cara no trabalho, cavucando terra, enfiando a cara no trabalho, e não tem tempo de abrir a boca e proclamar que eles pertenciam a Yahvé. Lá, vai pegar no calcanhar só de leve, tá? Só de leve. Aí o que acontece? Agora esse faraó que se levanta, tá nem aí para nada, oprime o povo mesmo, não sei quem eles são. E toda vez que você esconde a sua identidade e não fala de quem você é filho, e você não abre a boca para dizer que você, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou crente. É
bom que ele sabe, porque se ele tiver temor e saber quem é aquele, ele não vai tocar, ele não vai mexer. Mas tem gente que é igual agente 007, se esconde, tem vergonha até na sua rede social de dizer que é crente. Não coloca lá, de vez em quando, um versículozinho da Bíblia, mas coloca mais trem que não aparece que você é crente, mais rouparia que não parece que é crente, mais frase que não parece que é crente. Cuidado, você omitir a sua identidade, isso pode simbolizar escravidão, opressão do inimigo sobre a tua vida. Eles tinham vergonha, ou talvez estavam envolvidos demais no trabalho, que não dava tempo de evangelizar, de falar quem eles eram, de falar quem era o Deus deles, de falar que Yahvé era o Deus deles. Estava tão preocupado com as coisas deles, que esqueceram de assumir uma identidade. Levanta um faraó que não está nem aí para isso, não sabia quem era Deus, não tem temor nenhum, vai tocar. Irmãos, aonde você entrar, onde você estiver, não esconda a tua identidade. Fala, eu sou crente mesmo, sou servo mesmo, e se quiser saber mais, eu sou penteca, do reteté, do manto. Eu sou do manto mesmo, eu gosto. Derabassuri candarábia. Não esconda, sabe por quê? Não deve esconder? Porque senão vai acontecer igual aconteceu com o povo hebreu. O faraó que levantou não está nem aí, não sabia de nada. Por quê? Porque o povo falhou no quesito evangelismo. A posteridade que estava vindo, os filhos que estavam vindo, os netos que estavam nascendo, eles não estavam evangelizando. Por isso que semana passada eu chamei a Amanda aqui e pedi a Amanda para falar acerca das crianças. Quem lembra? Quem estava aqui, diga glória a Deus. Muitos crentes que às vezes a gente vai fazer visita, que os filhos dele nem sabem quem é Jesus. Viviane, que é isso, misericórdia? Vivi 2 casos em menos de um mês. Vivi 2 casos em menos de um mês. De você conversar, sabe quem é fulano? O menino, não. Daniel na Copa dos Leões. Fiz até assim, ó. Que eu sou essas pessoas que gesticulam. Aí o menino, não. Quantos anos o menino tinha? 13. José. E eu fiquei assim, eu saí de lá, irmão, nem sei se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda, eu não sabia onde meu carro estava. Eu fiquei tão desestruturada. Muitas vezes na nossa vida a gente deixa de assumir a nossa identidade. Isso pode implicar algo no futuro. E eu quero dizer para você, passe o que passar, a sua cobertura não é rei Uzias, a sua cobertura não é faraó, a sua cobertura não é o seu emprego, a sua cobertura não é seu marido que pode ganhar muito, a sua cobertura não é a grande empresa que você trabalha, a sua cobertura não é o seu corpo, bem que você vai lá, faz exame, está tudo direitinho. A sua cobertura é o Senhor Jesus Cristo. Oh, rebarabachandarábia, é o Senhor Jesus. E ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Não espere ninguém morrer para você ver o Senhor. Não espere seus sonhos morrer para você ver o Senhor. Não espere a área da sua vida morrer para você ver o Senhor. Deus quer que você comece a ver Ele hoje, nessa tarde. Mas ver Ele, olha só, gente, agora que a ficha caiu, pastor, não, agora que caiu o resto da fiação, quem eu sou, né, Rafa? Agora que encaixou, nem percebi. Mas quem Ele é para você? Gente, missionária, eu estou na fonte já tem 3 anos. Mas você vem e só vê Jesus como banco, para abrir a porta do banco, e o dinheiro e o banco, e você só vê Jesus como banco. Ou só vê Jesus como bombeiro, que você só vem atrás dele para apagar incêndio. Você nunca convida ele para ser o Senhor da tua casa. Está achando que está escrito assim, bombeiro. Aí você só vem para cá quando o trem está pegando fogo. Ele não é bombeiro, ele não é casa de empréstimo, ele é Senhor da tua vida. Ele merece ser adorado por você. Quem pode adorar ele? Quem pode? Oh, glória! O que ele é para você? Se você disser, ele é meu salvador, amém. Mas se você disser, ele é Senhor, ele vai ficar mais feliz ainda. Se você disser, ele é o meu Senhor, ele exerce um senhorio sobre a minha vida, das minhas escolhas. Eu posso ir, mas eu não vou sem antes Deus me liberar. Deus, eu posso, mas é um gato, meu Deus, olha aqui, meu Deus, feito a pincel. Eu quero, Jesus, é meu número, eu vou para dentro. E aí, Jesus, eu posso ou não posso? Porque tem gente que viu, tem um irmãozinho ali, eu tenho um parente ali, tá meio feio. Sangue de Jesus, é o capeta que dá coisa feia. Aí se vê uma coisa bonita, já nem consulta o Senhor, já quer cair para dentro já. É meu número, é Jesus que está me abençoando. Ter Deus como Senhor da tua vida
É saber que você pode, mas você não vai sem Ele te liberar. É saber que você tem dinheiro para comprar, mas você não vai comprar enquanto Ele não te liberar. É saber que você está de férias, mas só vai viajar se Ele deixar. Rebandaracébia, da Candarábia, o que Ele é para você. Aracalamanarás. Oh glória! No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. No ano em que eu perdi a minha muleta na terra, eu vi o Senhor. Ei, talvez muitas pessoas que estão ouvindo de casa ou aqui dentro, nessa pandemia você perdeu alguma coisa, ou diminuiu alguma coisa, ou fracionou alguma coisa para você. Mas eu quero dizer que é nesse ano que Deus vai revelar a glória dele para você. Aí ele começa a dizer, e eu vi as asas, e eu vi a aba, e eu vi tecido descendo, e eu vi, ele começou a ver. Porque quando você vê Deus, você vê, como eu disse, vê Deus em tudo. Quando eu passei um vale da sombra da morte, não tanto igual o pastor Noah, que ele é o único, gente. Igual ele não tem ninguém, né? 9 vezes. Se isso não for mais ainda, que ele esqueceu. Eu passei por uma cirurgia, eu pregando um dia à tarde. Já estava sentindo dor, tinha dias e dias. E eu ia no médico e sempre eles falam o quê? Que é o quê? É isso mesmo, o quê? Virose, vai para casa, me dava de pirona. Virose. E essa virose eu estava com uma trompa estourada dentro de mim, dando hemorragia interna por dentro, tudo. E virose. E um dia pregando, eu tinha 2 agendas, uma de tarde e uma de noite. Pregando. De repente me deu uma dor. Irmão, só pedi o pastor para me passar a linha das crianças. Eu desmaiei, fui virando os olhos e desmaiei. E aí quando eu acordei, passei no meio da cirurgia e tal. Quando eu acordei, estava com um rasgão no corpo e me drenaram. Eu abria o olho de vez em quando, eu via só aquele refletorzinho ali de alumínio, de inox. Eu via só eles pegando meus órgãos, botando numa bacia, fazendo, né, uma aspersão por dentro, tirando o líquido e botava de volta. E aí eu desmaiei de novo. E eu sei quando eu cheguei em casa, irmão, estava todo encurvado, parecia que eu tinha feito uma cesariana de uns 20 meninos, que estava um rasgão e eu estava com a mão nas costas. E aí quando eu cheguei em casa, eu dei glória a Deus. Eu tinha uma cama tão velha, gente, que tinha uma lajota embaixo dela. Porque o pezinho dela tinha quebrado. Eu não tinha uma madeira para colocar. O que eu fiz? Peguei um jornal, enrolei o jornal e botei no pé. Porque quando eu sentava na cama, ela ficava assim, ó. E aí eu botei a lajota e ela ficou durinha. Quando eu cheguei em casa, eu me joguei naquela cama, eu beijei a cama, eu agradeci pela cama, eu dei glória a Deus pela cama, eu dei glória a Deus pelo copo de água, eu dei glória a Deus pela comida. Eu aprendi a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tinha feito na minha vida. Sabe por quê? Porque quando você vê a glória de Deus como Ele viu, eu vi o Senhor. Você começa a ver Deus em tudo e agradece a Deus por tudo. Você já agradeceu hoje? Levanta a tua mão aí e começa a agradecer a Ele. Fica de pé agora em nome de Jesus.